Sabe aquele sonho que você tem vontade de realizar, mas ainda não começou? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a importância de dar o primeiro passo, mesmo com medo. Fica aqui comigo. Ei mulher, eu sou a Thalita Lima e esse é meu podcast Doses de Coragem, feito para você, mulher empreendedora que decidiu deixar sua marca no mundo através de um negócio com a sua essência. Esse mês de fevereiro eu decidi falar sobre a coragem para recomeçar. E no primeiro episódio dessa série de 4 vídeos, eu falei sobre o medo, né? O medo que te paralisa. E eu queria continuar esse papo aqui com você, com esse tema hoje. Dê o primeiro passo mesmo com medo. Então eu sei, né, que esse é um dos assuntos que talvez mexa mais aí com o seu emocional, né? E muitas vezes você deixa de experimentar o novo, deixa de experimentar algo bom simplesmente porque você não deu o primeiro passo. Às vezes você está aí esperando o momento perfeito. Quando eu concluir isso, quando eu tiver aquilo, quando eu conseguir comprar isso, eu vou começar. Só que esse dia nunca chega. Na verdade, se você for colocar um projeto no mundo e ele já estiver perfeito, é porque ele já passou do prazo, né, de acontecer. E é isso que você precisa entender. A clareza, ela vem do movimento. Então, à medida que você vai dando o primeiro passo, né, vai dando o segundo passo, as coisas elas vão acontecendo. Então, muitas vezes, né, esse medo de colocar um projeto no mundo ou de fazer acontecer, ele vai te paralisando e você não consegue nem dar esse primeiro passo. E isso é muito perigoso. Porque só a partir dele é que você realmente vai ver as coisas acontecerem. Então, às vezes, a gente está esperando uma oportunidade perfeita, né, para aquela realização, mas se você não se movimentar, mesmo com passos simples, você não vai conseguir realmente realizar. Então, eu quero trazer hoje para você, né, essa dose de coragem para fazer você começar esse movimento. Eu lembro que quando eu decidi que eu queria empreender, eu tinha na minha cabeça, eu quero falar sobre experiência do cliente. Eu estava fazendo uma pós em experiência do cliente, então eu estava assim, mergulhada nesse assunto. Só que quando eu fui ali preparar o meu posicionamento, preparei o meu feed para começar a falar, as pessoas começaram a me perguntar sobre a questão visual e a trazer ali o desejo, né, de ter um feed bonito e tal. E eu vi ali uma oportunidade de ter um retorno financeiro. Para esse momento de transição, no momento eu ainda estava trabalhando no corporativo, eu pensei, isso aqui pode ser interessante. Então eu vou encarar isso aqui para começar. É o que eu quero? Não é o que eu quero. Mas eu vou fazer, eu vou começar a vender esses projetos para que eu consiga fazer um caixa e aí eu vou fazer minha transição mais tranquila. Só que esse primeiro passo que eu trouxe, né, me oportunizei dar, ele foi a virada de chave, porque a partir do momento que eu comecei a trazer isso, a falar sobre isso, e eu já trabalhei como arte finalista, não era algo que eu queria resgatar, não gostava de estar fazendo aquilo ali inicialmente, mas isso foi tão necessário, isso começou a abrir tantas possibilidades, tantas oportunidades de parcerias, foi trazendo outros temas, outros conteúdos que hoje tudo que eu faço, o método que eu desenvolvi, foi só tudo proveniente dessa atitude, de um primeiro passo em algo que eu não queria, né? Não era algo que fazia brilhar meus olhos. Então, meu primeiro produto, o Feed Essência, que eu vendo ele até hoje, ele não foi um produto planejado, não foi um produto que eu amei fazer, não. Foi um produto resultado de um trabalho que eu estava fazendo para mim. As pessoas quiseram, viram oportunidade, comecei a vender. Disso resultou meu primeiro curso, Feed Incrível com Canva, e por aí eu não parei mais. Mas esse movimento fez com que eu amadurecesse
aquilo que eu queria trazer. A experiência do cliente agora eu aplico na minha empresa, ensino as minhas clientes, né? Não é algo que eu trabalho falando sobre isso, apesar de dominar também, mas hoje o que eu falo, né, tem muito mais a ver comigo. Então eu falo sobre marca, sobre brand pessoal, né? Trabalho essa questão da marca pessoal, do empoderamento, da autoconfiança, e eu trago todo o meu conhecimento técnico para fortalecer isso, né? Então eu construí o meu diferencial, construí a minha marca baseado naquilo que eu acredito, mas isso só foi possível porque eu dei o primeiro passo, né? Então, se eu ficasse esperando, não quero falar sobre, não quero fazer sobre, falar agora sobre o feed, não quero fazer isso, vou continuar falando sobre a experiência do cliente, não quero experimentar, quero pegar o mundo perfeito que eu imaginei fazer. Talvez eu não tivesse hoje, né, aqui falando com vocês sobre esse conteúdo, né, como eu tenho aí ajudado um marco de mais de 300 mulheres que já passaram pela minha metodologia, estão tendo resultados por algo único, pela minha forma de trazer a minha marca no mundo. Isso impacta a vida de outras pessoas, né? Então, o que é que você tem aí pensado sobre a construção daquilo que está no seu coração, né? Talvez seja necessário desapegar nesse primeiro momento para dar o primeiro passo, e à medida que você for caminhando, as coisas vão se ajustando. Tudo encontra o seu lugar quando você encontra o seu, né? Tudo encontra o seu próprio lugar quando você encontra o seu. Acho que essa é uma frase de Santo Agostinho que me remete muito a isso, de organizar aquilo que está desorganizado, né? De colocar no lugar aquilo que precisa ser colocado no lugar. E é isso que eu quero falar para você hoje, tá? O primeiro passo, ele exige confiança, mas precisamos manter os olhos fixos, né, naquilo que a gente quer conquistar, manter os olhos fixos na promessa, na própria promessa de Deus para nós, né? Então, eu até falei já sobre isso aqui, você pode ver um outro episódio. Quer que seus planos sejam bem-sucedidos? Consagre os seus planos a Deus, ore por isso. Então, quando você ora, quando você consagra a Deus, quando você pede ao Senhor, esses primeiros passos, eles vão ter mais, como é que eu posso dizer, mais respaldo. Você vai se sentir mais segura, mesmo não sendo ainda o que você idealizou, né? Então, hoje, quando eu olho para trás, a forma que eu gravei meus cursos, a forma que eu trabalhava, as formas que eu fazia era com o que eu tinha de melhor. Tudo que eu fiz até aqui foi com o que eu tinha de melhor na época que eu fiz. Então, não espere você ter o melhor equipamento, o melhor celular, o melhor microfone para começar a deixar a sua marca no mundo. É preciso, né, agir, é preciso dar o primeiro passo e não despreze, né? Esse é um versículo que eu amo, não despreze os pequenos começos. Todo mundo começa pequeno, né? Então, se você hoje, né, sonha e deslumbra ter algo, tem algo na sua cabeça que está aí queimando, dê o primeiro passo, né? E aí eu já trago as dicas práticas aqui para você. Haja antes de estar 100% pronta. Não espere, né? Está tudo perfeito para você começar a agir. Comece pequeno, mas comece. Isso é muito importante. E encontre apoio em pessoas que encorajam sua jornada. Seja rodeada de pessoas que acreditam, né, naquilo que você acredita. Então, eu lembro que quando eu comecei, né, comecei a entender aquilo que eu queria falar, eu pensava assim, mas essência, será? E eu ouvi muita gente falando, ninguém quer saber ouvir falar sobre essência, não, né? Ninguém quer ouvir falar sobre isso, mas isso era o que queimava o meu coração. Esse é o meu diferencial, né? E que bom que eu não desisti. Comecei pequenininho, comecei falando e fazendo o que eu acreditava, e hoje eu consigo ver a transformação e o impacto do meu trabalho. Mas tudo isso porque eu decidi dar o primeiro passo, né? E esse é o meu convite aqui para você hoje. Escolha uma coisa que você tem adiado por medo e dê o primeiro passo ainda essa semana. Eu quero deixar esse convite para você, tá? Porque se você esperar estar pronta, talvez você nunca comece. E aí lá na frente você vai se arrepender profundamente.
pelo tempo perdido. Então, esse mês de fevereiro, eu quero dar esse sacode em você, né, com esses vídeos. Talvez você esteja ouvindo em outro momento aí, né, do ano, mas talvez seja o momento certo que você precisa. Vá com medo mesmo, porque o importante é que você esteja em movimento. Você dá o primeiro passo, depois você dá o segundo, as oportunidades começam a aparecer e quando você vê, você está realizando o sonho que você queria ter realizado lá no começo, mas precisou uma jornada. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Você vai valorizar ainda mais, né? Tudo que você conquistar, você vai dar mais valor para isso. Vai ter um gostinho a mais, vai ter um gostinho diferente. Então isso tudo é muito importante, tá? Eu espero você no próximo episódio. E no próximo episódio nós vamos falar sobre a coragem de acreditar em si mesmo. E eu tenho certeza que esse episódio também vai falar muito com você. Então já compartilha aqui, né? Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha aqui, talvez você esteja ouvindo pelo Spotify esse episódio. Compartilha com uma amiga que precisa aí dar o primeiro passo para começar a realizar os seus sonhos. Te espero no próximo episódio.